Davó resolveu e tirou um peso das costas. Um crime, né? O Davó não tá fazendo os gols, porque ele vinha jogando sempre com muito volume, muita intensidade, ajudando muito a equipe. Que bom que foi hoje. Pode ter certeza que está muito mais confiante, está muito mais tranquilo. O atacante decidiu em um jogo muito tenso para o Bahia. O time sofreu do início ao fim. O jogo do Bahia saiu em uma jogada que poucos esperavam. Cheio de atacantes baixos, uma cobrança de escanteio resolveu. Davó fez de cabeça. Foi o primeiro gol do atacante em 8 jogos pela equipe. Depois daí, Rezende quase fez o segundo. E foi só. O Bahia recuou e deu campo para a Ponte Preta mandar no jogo. Nós começamos bem o jogo, muito bem, até os 25 minutos. A partir dos 25 minutos, a intensidade de marcação à frente que a gente estava tendo começou a afrouxar. No segundo tempo, o Bahia seguiu com dificuldade para sair. A Ponte ia colecionando chances até que Fecim empatou o jogo. O gol fez Guto corrigir o erro. Falcão, que entrou no segundo tempo, deu lugar para a entrada de Gregory. Quando eu coloco o Falcão, eu coloco com a ideia de fechar um pouquinho mais, ser mais agressivo, com a marcação um pouco mais à frente e o contra-ataque escancarado com 3 jogadores, né? Mas infelizmente não funcionou. Acontece. Culpa nenhuma do Falcão. Quem entrou bem foi Jacaré. Ele fez o cruzamento para o gol de queixo de Davó. A vitória colocou o Bahia em segundo lugar. A próxima partida é contra o Tombense, lanterna da Série B. Nós não vamos ganhar todas as partidas jogando bem. O importante é triunfar. Bom, essa Série B está bem disputada, né? Essa ponta de cima da tabela, um assume a liderança, outro vem, né? Tem times ainda tentando encostar nesse G4, ainda tem muitos jogos pela frente. Eu recebi algumas mensagens, até aqui no meu Instagram, os torcedores do Bahia. Ju, o Bahia ganhou, mas não jogou bem contra a Ponte e tal. Hein, Nilson? Olha, é assim, Ju, eu também recebi muitas mensagens. O Bahia foi bem até os 28 do primeiro tempo. O primeiro tempo terminou equilibrado. O segundo tempo, verdadeiramente, foi da Ponte Preta. A Ponte Preta foi muito superior ao Bahia. Mas no futebol competição, os 3 pontos é para quem ganha o jogo. Você ser quinto da Série B e 16º da B, qual a diferença? Nenhuma. O CSA já ficou fora de uma Série A por critérios, tendo até a mesma pontuação do 3º e do 4º. Então, hoje, você ganhar as partidas, cumprir o objetivo, que é vencer os jogos, é muito mais importante do que se cobrar desempenho. Série B, minha gente, não é para cobrar desempenho. Claro que jogar bem é importante, é legal, é bacana, mas o importante, quando não der para jogar bem, quem ganha os jogos. O que adiantaria o Bahia ter feito um grande jogo com a Ponte Preta e ter perdido o jogo? Não adiantaria nada, o Bahia não estaria hoje, talvez nem entre os 4. Então, os objetivos da Série B são vencer as partidas, independentemente se jogue bem ou mal. Vamos parar com essa poesia, né? Com essa coisa, não jogou bem. E daí que não jogou bem? Quem ganhou o jogo? Quem é o segundo hoje? Quem dormiu na liderança da Série B foi o Bahia. Perdeu ontem a posição pelo Cruzeiro, faz parte, o Bahia está brigando ali pela liderança. Agora, eu sou, Juliana, defensor do futebol competição. O objetivo do jogo, né, Eliseu, é ganhar as partidas. Jogar bem faz parte do jogo. Quem joga bem está mais perto de vencer. Mas o futebol é um esporte que quem joga menos pode ganhar de quem joga mais. Então, vencer a partida é o objetivo. Lá com o Tombense, o Tombense é o último colocado. Mas pode ter problema, o Bahia lá vai dar uma goleada. O jogo vai ser difícil. O Tombense lá tem problema de gramado lá. É uma equipe que empatou muito agora na Série B, né? Tá empatando muito lá, Nilson? Deve inventar, né? O estádio aberto. Inventar o quê? Tem luz Pode de ter boate. luz de boate também, que o Guto falou lá do jogo do Azures. Mas é Série B. Então, chega lá, ganhar o jogo de 1-0,
meio a 0. O Tombense botou 10 bolas na trave do Bahia, mas se o Bahia vier com 1 a 0, com os 3 pontos, é o que interessa, torcedor. O lugar do Bahia não é Série B, como o do Vitória não é na Série C. Tem que se livrar rapidamente. O importante é vencer os jogos e o desempenho vamos cobrar lá na frente, quando já tiver já classificado, quando voltar para a Série A, mas por enquanto é vencer os jogos. E não se afastar do grupo, né, do G4. Isso é que é importante, né? Você ficar ali no grupo. Pode ser primeiro, segundo, fazer aquela variação, é o Vasco, depois é o Cruzeiro e tudo, mas você ficar ali no bolo. Acho que o Davó mostrou que foi uma boa contratação que o Bahia fez, não só pelas beiradas como ele joga, mas um jogador também muito oportunista. Eu acho que o Bahia tem hoje um elenco equilibrado. Quando eu digo um elenco equilibrado, é que o treinador olha para o banco e tem alguma reposição para fazer que não tinha antigamente, né? Porque a gente sempre fala, o banco de reposição, que eu chamo, não chamo um banco de reserva, porque só jogam 11, então aqueles caras têm capacidade de jogar. É não mudar o time, como se fazia antigamente, alguns treinadores, 6 por meia dúzia, não. Tira um centroavante, pode ser. Você tem que ter no banco algumas opções táticas de mudança a depender do jogo. A Ponte Preta é um time sempre muito complicado, sempre muito difícil, e essa Série B vai ser assim até o final. Você brigando para as primeiras posições, você vê que o Cruzeiro hoje já liderou, daqui a pouco o Bahia pode liderar, o Vasco está chegando também, o próprio Sport. É ganhar dentro de casa, é fundamental fazer o dever de casa. Os 3 pontos são fundamentais quando você joga dentro de casa. Vamos ouvir o Guto Ferreira, né, falando aí sobre esse momento que o Bahia vive na Série B. Por que o Varley saiu? O Varley, ele ficou 3 meses sem jogar. Ele voltou a jogar agora. Como eu disse, 25 minutos de participação efetiva, de bons lances. Depois, era normal que começasse a cair de produção. E quando eu falei que eu ia colocá-lo, eu falei de tudo em 45 minutos, que eu não preciso de você mais do que 45. Então, já era uma substituição certa. A única coisa que a dúvida eram 3 opções. Se eu traria Rildo para dentro entrando no Jacaré, mas o Rildo faz tempo que não joga por dentro. Se eu botava Gregory ou se eu fechava a equipe. Eu optei por fechar a equipe e tentar, nos contra-ataques, tirar todos os espaços deles de penetração. Só que nós não conseguimos ser efetivos. A hora que nós conseguimos adiantar a marcação, nós somos efetivos. E conseguimos triunfar, conseguimos vencer a partida. Né? O Varley tem aquela expectativa grande em cima dele, porque é a questão do camisa 10, né? Ele chegou falando que gosta de jogar ali. Como foi essa entrada dele no time? Olha, eu não vi o Varley fazer o que o Guto falou que ele fez, que ele foi efetivo em 25, não vi nada disso. Eu vi ele completamente desentrosado, né? Pegando pouco na bola, né? Não teve nenhum lance contundente do Varley. Eu não conheço o atleta. Eu até imaginei, conversando até com o Ulisses, nosso amigo, eu imaginei que o Varley, o Ulisses Gama, que o Varley era um jogador atacante. Mas ele se posicionou como um jogador de meio. Né? Para mim, passou despercebido. Agora, essa campanha boa do Bahia também, Ju, tem muito a ver com a parte defensiva. Leva poucos gols, né? O Ignácio casou muito bem com o Luiz Otávio, o Luiz Henrique está muito bem na esquerda. Né? O Borel, né? Altos e baixos, mas o dono do time é o Rezende, né? O Rezende tá jogando demais no Bahia, né? Tá jogando demais no Bahia, dá uma tranquilidade assim assustadora ali aos zagueiros, né? A bola chega pouco na área do Bahia, ele consegue realmente fazer um trabalho muito bacana. E o Daniel também voltou a jogar bem. Tem sido o cara aí das infiltrações, de conduzir a bola. E aquele ataque que o Guto adora, né? Por onde passou, o Guto jogou assim, jogadores rápidos. Claro. Né? Não tem aquele centroavante paradão lá na frente, não. Ele joga jogadores se movimentando o tempo todo, mexendo o tempo todo, pegando o adversário no contra-ataque de calça curta. E o Bahia tem se dado muito bem com esse estilo de jogo do Guto Ferreira. Defesa bem postada, meio campo um pouco criativo e na frente muita velocidade. E isso tem feito a diferença no Bahia. Eu acho que o Davó... Os jogos que eu assisti, na verdade, né, já estava merecendo fazer os golzinhos, viu, velho? E essa situação que aconteceu no último jogo, de ele marcar o primeiro gol e depois marcar o gol que deu a vitória ao Bahia, logo ali no final, aquela emoção que traz consigo, com a torcida que fica mais eufórica, os bastidores também voltados para ele.
de repente isso aumenta o moral do jogador, que para mim, Nilson Luiz, eu sempre comentei com você, eu vejo boas características no Davó, só que faltava o principal nele, que era fazer o gol. E quando isso começasse a acontecer, possivelmente ele se tornasse um cara que despertasse interesse de verdade em clubes de Série A, sendo que ele já passou por lá, mas não se firmou. Por enquanto, ele ainda não é um atleta de Série A, em razão do que eu acabei de falar aqui. Mas, num contexto geral, Juliana, eu tenho percebido o Bahia com fome de vencer, sabe? Com fome de subir para a Série A. E esse é o espírito também, falei sobre isso em relação ao Vitória. Esse é o espírito de uma Série B. É o espírito de guerreiro, de ir para cima, de tentar vencer as partidas, ainda que jogando mal, ainda que o adversário jogando melhor, mas vencer seus jogos. O Bahia tem tanta fome que o Davó fez gol de boca. Inclusive, Anderson, eu gosto muito do jogador que tem a cara do Bahia, né? O Davó tem a cara do Bahia. Ele tem a cara da torcida do Bahia. Eu me lembro na época que eu jogava, que tem pouco tempo, né? Uns 3 anos atrás. A gente sempre frisa que redonda, separou viu? Tem pouco tempo. Quando eu joguei, a bola já era redonda. Não veio negócio que a bola era quadrada, não. Era redonda já, né? Mas joguei na época que de tarde a bola era amarela e vermelha e à noite era branca. A mesma bola pintava. Pintava a bola para jogar à noite branca. Então, eu acho que o jogador tem que ter a cara do Bahia, né? O que é a cara do Bahia? É lutar até o fim. Né, como tem jogadores que chegam, não encarnam a camisa do Bahia. O Davó, esse jogador encarna, o próprio Rildo encarna. Então eu fico muito feliz com essa performance desse jogador. Isso aí, ó. Vamos ouvir o Davó primeiro. Gostou do meu look, Eliseu? Maravilha. Maravilha, ó. Use Juliana Guimarães. Entra aí, use Juliana Guimarães no isso Instagram. É para quem pode, não é para quem quer, não. Isso gostou? Quem pode. Minha marca, viu? Maravilha. Aí, tá vendo? Ó, pra toda a mulherada e o melhor, o precinho, gente, vocês não têm ideia não. Use Juliana Guimarães. E vamos ouvir o Matheus Davó, ele deu entrevista hoje. Tira um peso das costas, sim, porque atacante vive de gol, com certeza, mas o foco é o mesmo. O foco não é o Davó ser artilheiro e o Bahia não conseguir o objetivo. O foco é eu ajudar o time com gols, assistências, marcações, jogadas e em prol só de um objetivo que é a Série A. Davó, de hoje que eu na Band News FM recebo várias mensagens. Hoje tem gol do Davó, hoje tem gol do Davó. O torcedor também estava querendo, como você bem disse, Eliseu, se identificou com ele, estava querendo que esse gol saísse, né? Mas de qualquer forma, ele estava jogando para o time. Eu não gostei de uma entrevista que o Guto deu, falando, não, estão cobrando o Davó e tal, mas ele está ajudando. Mas o atacante tem que fazer gol. Claro que ele também estava incomodado com isso. Ele mesmo já tinha dado uma entrevista falando, né, sobre essa situação. Então, esses 2 gols certamente foram um peso que o Davó tirou. Um alívio, né? Ele estava sendo taxado de não saber finalizar. Sim. Não sabe fazer gol. É um bom jogador, mas não faz gol. Então não é um bom jogador, né? É um bom jogador, mas não faz gol. Então é um negócio. Ele é muito jovem ainda, tá? É um jogador muito jovem. Eu não sei nem porque o Corinthians liberou esse jogador. Ele tem qualidade, esse cara. Ele teve um problema lá com o Mancini na época. Lá o Mancini afastou ele e de lá pra cá o Corinthians começou a emprestar o jogador. Mas ele tem qualidade, viu? Vamos ouvir ele falando sobre artilharia, então? Fala aí, Davó. É um adversário que ainda não conseguiu muitos pontos, mas é esses jogos que a gente tem que entrar mais focado, porque é o jogo da vida deles, quando enfrentar equipes que estão na frente da tabela, por fato de ser um jogo visado contra o Bahia. Então, a gente sabe que é uma viagem longa, uma viagem cansativa, então vai ser guerra. Então, a gente tem que ir preparado, estamos treinando já para chegar lá preparado para esse tempo.